quando a gente chega aqui em Bento Gonçalves, para a gente acompanhar um processo produtivo de um espumante que tem a marca da Plano, produzido para a Plano, para os colaboradores da Plano, para as pessoas que estão à nossa volta, e a gente percebe o quão similar que é esse processo produtivo com aquilo que a gente faz e a qualidade do trabalho, da entrega que eles estão fazendo, o que me vem à mente, assim, quando você coloca a sua alma no seu trabalho, quando você coloca a sua experiência, quando você compartilha essa experiência com as outras pessoas que estão à sua volta e quando você permite que talentos desabrochem ao seu lado, você chega num resultado muito próximo ao resultado de um bom espumante. O processo de vinificação, vitificação e tal, tem uma complexidade, um conjunto de variáveis e tal. E eu acho que eu associei a história da Plano, essa complexidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento de... A complexidade sempre existiu, mas a percepção da nossa incapacidade de estabelecer algum tipo de controle, ela está muito presente na minha vida, né? E quase que foi uma entrega. E a natureza ela é tão inteligente em tratar essas questões que eu acho que essa associação é natural. Eu acho que o processo de vinificação, quando a gente viu aqui, também é um processo de interferência mínima na natureza. Uma filosofia que eu tenho, eu não trabalho laboratório. Então é o que a uva me entregou, é o que a natureza me entregou, processa e está pronto. Eu gosto de aplicar... ter a melhor matéria-prima para conseguir chegar num resultado bom. Eu preciso sentir. Não adianta eu chegar lá e me dizer, tem tanto de acidez, tem tanto disso, tem tanto daquilo, a coloração tá assim. Eu preciso sentir. Aí tu tem que comer a uva e dar aquela crote-crote. É que nem cozinhar. Nesse momento é que entra, se a gente fizer um paralelo com a Plano, os bons profissionais vão saber, esse é o caminho. Perfeito. Aqui é o caminho. Você vai adquirindo repertório, né? Vai adquirindo repertório com a sua experiência, ele vai escutando, ele vai fazendo croque-croque em diversos tipos de uva e tudo mais. E aí ele consegue saber que com aquele croque-croque, mais aquele outro, está no momento de fazer algum tipo de ação. A gente recebeu um desafio bem bacana para desenvolver um espumante para Plano, um espumante que tem uma boa complexidade, que é o que a equipe estava buscando, né? E também um espumante que contemplasse a característica do que é a empresa, do que é a Plano em si. Não é uma matemática exata. Entendi. Então, é uma arte. É uma arte, você tem que provar. E o vinho ele tem 4 tipos de vinho, na verdade, o espumante da Plano. Chardonnay e Trebbiano, mas são 4 vinhos, porque tem safras diferentes também. Entendi. Então se consideram vinhos diferentes, né? Justamente para entrar numa complexidade, né? O Chardonnay ele vai entrar com um corpo maior, né? Os 2 Chardonnays que foram usados, e o Trebbiano ele entra com mais frescor, para dar aquela acidez, aquela vivacidade de quando você toma, dá aquela refrescância, né? E isso é mais o Trebbiano que traz pro espumante. Uma das características que eu percebi do Arlindo é que, ao invés de você faz uma pergunta, ao invés de te responder diretamente, ele permite você, com o seu repertório, poder sentir, né, a experiência, perceber a experiência por si só e chegar às suas próprias conclusões. A gente tem que acreditar na inteligência das pessoas, na capacidade de cada um. É isso aí. Eles têm capacidade de poder chegar nas suas próprias conclusões em boas soluções muito melhores que as nossas. Desculpa a palavra, mas o que tem de regra
de como uma empresa deve funcionar, ó, você faz isso, e o cara ganha rios de dinheiro e isso não funciona, né? O que você quer? Você quer trazer, como o Rodrigo falou, como você falou, você quer trazer a inteligência do cara para aquele lugar, cara. Como você faria? Entendeu? Como de fato você acha que deveria fazer? Não o que está nos livros de administração. Quando você olha isso aqui, você está vendo esse maquinário todo, isso aqui ele é físico, mas isso aqui não é o importante. O importante é aquela senhorinha que está ali naquela casa. Isso aqui é dela. Exato. Você está mexendo com a emoção dela. Você está mexendo com a cultura dela. É surreal a gente ir para as colônias, fazer as caçadas do Campo Perdigueiro e você chegar lá e você ter o vô, a avó e você escutar aquelas histórias que eles contam. Gente, você não tem ideia, isso aqui não vale nada. Seria muita arrogância sua chegar numa propriedade como essa, em que um casal que já mora aqui há 60 anos, você vinha aqui com o teu método produtivo. Seria muito arrogante. Impor um método. Você iria perder a oportunidade de aprender. Exato. Eu acho que esse é um grande ensinamento que o nosso trabalho nos traz, sabe? A gente aprender, cara. A gente ouve muito, né? Porque as pessoas, elas têm muitas crenças. E a gente tem que respeitar também as crenças dessas pessoas, porque eles não chegaram onde chegaram por acaso. Quando a gente vai conversar com um presidente de uma grande empresa, ou um governador de estado, ou um prefeito, ou um ministro de estado, ele não está ali por acaso. Ele tem muito conhecimento. E a gente tem que respeitar esse conhecimento. Mas é aquilo que o Arlindo falou. Apesar do conhecimento que ele tem, apesar das técnicas que ele usa para gerenciar, para administrar, tem novos caminhos. A nossa dificuldade, no primeiro momento, é mostrar esses novos caminhos. Não é simples. Mas com a reputação que a Plano tem, que a gente tem, a gente abre portas. A gente abre portas. Mas a manutenção do nosso trabalho lá dentro, ela se dá com o resultado, exatamente como o Arlindo. Se ele conseguiu tá aqui nessa propriedade, tá em outras, é porque ele tem reputação. Talvez uma grande diferença da Plano, de uma consultoria convencional, né, e da gente, é que não dá para você, como a gente reconhece e a gente trabalha com complexidade, não dá para você ser determinístico e falar assim, o resultado vai ser esse, ponto. Não dá. É um range, você aponta... Por mais que você saiba qual caminho que você tem que seguir. Você aponta um lugar e vai... Essas são as probabilidades. E vai manejando diversos fatores, cuidando, conversando com gente, criando estruturas, às vezes destruindo estruturas, para que a coisa vá caminhando da melhor forma. Uma coisa interessante é que aconteceu aqui nessa propriedade e nesse vinhedo aqui. Aqui a gente reduziu em 50% o tratamento de químicos dentro desse vinhedo. Simplesmente por fazer esse trabalho que a Plano faz aqui dentro do vinhedo. Então, alguém de fora precisa vir para mostrar uma realidade diferente, que é possível. O quão próximo é o trabalho do Arlindo na produção do vinho, na produção do espumante, com o nosso trabalho. O poder da escuta dele em relação à natureza, em relação à terra, em relação ao clima, é muito próximo à importância que a gente dá à escuta do nosso cliente. O poder do planejamento que ele faz, o cuidado do planejamento que ele elabora para que ele possa chegar no resultado que ele espera, também é muito similar ao poder do planejamento que a gente executa, ou elabora para chegar no resultado que a gente espera no nosso trabalho. E um ponto muito similar é que a gente não tem controle de tudo. Nem ele tem o controle do clima, da terra, da qualidade da uva que vai sair numa determinada safra. A gente também não tem um controle do comportamento do cliente, do comportamento dos nossos colaboradores, do nosso próprio comportamento em relação a algum elemento que seja crucial para o nosso trabalho. E a gente saber lidar
com essas variações, com essa incerteza, é o que leva ao resultado ótimo do trabalho. E uma palavra que me veio muito à mente aqui nessa experiência é a sensibilidade. Uau! Eu costumo dizer que o resultado é menos importante do que a trajetória. A trajetória é importante, né? Porque a trajetória cresce. É uma dança, é uma música, é um traço, não é um ponto. Eu acho que plano fala um pouco disso, né? A gente tem nas figuras geométricas o ponto, a linha e o plano. A plano é um pouco disso, é um ecossistema, é um terroir, né? Que se mistura com o que a gente respira, com o que a gente vive, para tornar o empreender organizacional no empreender mais humano. O espumante, ele representa para a gente uma transformação, porque você sai de uma matéria-prima, uma uva, e o transforma em algo surpreendente. E quando a gente pensou na elaboração de um presente, pensamos nesse espumante, isso representa, no meu entender, o cuidado, a doação que a gente sempre preconizou na Plano. Quando a gente pensa em elaborar um vinho, a gente já pensa em como ele vai ser lá no final e como as pessoas vão receber esse vinho. Então a gente tem que trabalhar muito a parte da agricultura, né, a parte do vinhedo e o processo todo, até chegar ao que a gente imagina que ele vai ter lá no final, para quando que a pessoa sacar a rolha, pôr na taça, ela ter uma experiência única.